Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e algumas vezes a única coisa que a gente precisa é uma história simples e uma boa dose de fofoca. Bom, gente, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu posto semanalmente. É muito importante para gerar, engajamento aqui na plataforma e a gente chegar a cada vez mais pessoas. Bom, então, como é sabido, agora no mês de março eu participei da Maratona Elas em Prosa, que foi uma maratona organizada pela Maclá, Maria Clara Bruno, e o intuito era consumir mais arte oriunda de autoras, Então, sejam séries, filmes, no nosso caso aqui, livros de autoras mulheres e aproveitar esse momento do mês de março para conversar sobre essas obras e aproveitar as diferenças mesmo, de escrita, de postura, de visão de mundo que essas leituras proporcionam pra gente. E uma das coisas mais interessantes foi o bingo literário que teve nesse período. Então, era um bingo que tinha aqueles desafios de maratona que a gente já está acostumado, Então, tem aquela questão, vamos ler uma autora negra, uma autora racializada que a trama não seja sobre raça e diversas outras questões. E tinha um em específico que eu achei bem curioso que a Maclá colocou, que foi ler uma obra publicada antes de 1850, se eu não estou enganado. E aí eu me lembrei que eu tenho aqui em casa uma coleção chamada A Arte da Novela, e tinha no meio dela Lady Susan, da Jane Austen, que é uma novela curtinha, escrita mais ou menos ali em 1794, quando a Jane Austen tinha 19 anos. E eu falei, é a oportunidade perfeita. Eu não leio Jane Austen, acho que desde a época do colégio, Então já faz aí muito tempo, eu li Orgulho e Preconceito. E é um livro bem complicado, assim, de se ler na adolescência, porque você não consegue se relacionar direito com aquelas questões, Aquela questão do high society, de já estar pensando em matrimônio ou não pensando em matrimônio. Todas essas questões mesmo amorosas, assim, na adolescência fica meio tipo, não conversa muito comigo. Então eu já estava querendo voltar para Jane Austen há alguns anos e essa foi a oportunidade perfeita. E eu não poderia ter escolhido uma obra melhor, porque Lady Susan é um romance muito diferente, assim, ele tem a própria estrutura dele, é um romance epistolar, ou seja, é um romance em que cada capítulo são as cartas trocadas pelos personagens, e a gente vai acompanhar a história, ou esse período de vida que é narrado aqui no livro, da Lady Susan de Vernon, que é uma mulher ardilosa, ela é uma mulher perspicaz, se fosse escrito hoje, daria pra dizer que ela é quase uma anti-heroína na história, assim. Mas ela é meio que a história de uma vilã, As cartas trocadas sobre o comportamento de uma vilã na Londres de 1800. E a história, ela começa, assim, muito simples, muito tranquila, porque ela já começa com a Lady Susan mandando uma carta pro cunhado dela, o Sr. Vernon. E nessa carta ela pede, posso ir aí visitar você, sua esposa, suas crianças, a gente é família, ela é uma mulher viúva, o marido dela já faleceu, e a gente é família, vamos, me recebe aí porque vai fazer bem pra sociedade, a sociedade vai ver você direitinho recebendo sua cunhada e tudo mais. Então tem toda essa coisa meio de manutenção das aparências, Mas na verdade ela tá fugindo de Lainfall pra Churchill, que é onde estão os Vernon, porque ela se viu envolta ali numa situação de fofocas no High Society. Então ela flertou com um homem casado, levando ele até a cogitar o fim do casamento dele. Enfim, ela se viu meio que envolta naquelas tramas, parecendo uma novela das 6 mesmo, em que ela só estava brincando com peças de um tabuleiro e tentando juntar casais e bagunçar a vida das pessoas. E aí a gente tem a troca de cartas entre os personagens, Cada capítulo vai ser um personagem narrando para uma outra pessoa aquilo que ele enxerga da situação. Então a gente vai ter as cartas da Catherine de Vernon, que é a esposa do Sr. Vernon, a cunhada da Lady Susan, e ela é
ela sabe a fama que a cunhada dela tem. E também na época que ela estava para se casar com o Sr. Vernon, antes dela ser a Sra. Vernon, a Lady Susan meio que tramou também para ela não ser escolhida para esse matrimônio. Então ela já tem até uma certa rixa com a Lady Susan por conta disso. Então ela vai narrar para a mãe dela toda aquela situação, que ela vai receber a Lady Susan, que ela tá preocupada, que, o que vai acontecer, essa mulher é muito ardilosa. E logo na sequência ela vai receber uma carta do irmão dela, o Reginald de Courcy, que fala, eu fiquei sabendo de todas as tramóias da Lady Susan, eu gostaria de te visitar para ver pessoalmente que tipo de mulher é essa que prende os homens na sua teia e deixa eles doidos e tudo mais. Então ele faz aquela brincadeira de eu sou muito esperto, eu vou resistir a ela, mas eu quero sacar qual que é dessa garota. A partir daí a gente tem várias trocas de pessoas completamente diferentes. Então tem a Sra. Vernon conversando com a mãe, tem a Lady Susan conversando com uma antiga amiga, a Sra. Johnson, que é uma amiga com quem ela consegue se abrir de verdade, né? Ela se mostra de verdade para essa amiga. Esses são os momentos em que a gente enxerga a vida e o jogo que a Lady Susan está fazendo nesses momentos, né? Então, a Sra. Johnson, ela meio que vive pela amiga. Então, ela dá a corda para a Lady Susan. Ela acha divertida a Lady Susan flertar com homens, independente de eles serem casados ou não. A Lady Susan conta para ela sobre como é fácil manipular o coração dos homens quando você é doce, serena e parece que você não está tramando nada. Então, tem esse elemento muito gostoso de que a Lady Susan, ela compreende muito bem que as pessoas não gostam dela, de um modo geral, mas ela é encantadora, ela sabe o que falar, ela sabe se portar, ela sabe esconder os sentimentos dela e usar eles no momento certo. E aí é que a coisa fica interessante, porque as cartas, elas não são necessariamente sequenciais. Muitas vezes a gente tem uma passagem de tempo que a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu pela visão de quem está narrando a carta. Então você vai reconstruindo, conforme você vai lendo, toda a trajetória da Lady Susan Churchill, todas as relações que ela constrói, quem gosta dela, quem não gosta, por que não gosta. E para mim, particularmente, a minha experiência lendo Lady Susan foi simplesmente adorável. Eu fiquei apaixonado pela personagem. Ela é uma personagem que ela entende o papel da mulher naquela época de ser esposa, mãe, boa filha, boa mulher e tudo mais. E ela quer subverter aquilo em benefício próprio. Ela não se importa em enganar o homem, porque, cara, eu tenho que viver, eu tenho que ter tudo bom e do melhor, eu tenho que me divertir, e é isso, eu não sou o que é esperado de mim. Só que, por ela ter essa vontade, ela sabe jogar o jogo, ela sabe morde a sopra, ela sabe quem ela pode manipular, ela sabe com quem ela tem que tomar cuidado, e é delicioso acompanhar essas cartas. Pra mim foi muito aquela sensação quase de assistir Gossip Girl, sabe? É uma coisa meio eu lia tipo 2, 3 cartas, aí eu parava um pouquinho, aí eu tava trabalhando, ou tava vendo alguma coisa, eu falava, o que será que estão falando da Lady Susan? Deixa eu ir lá e li mais umas 2, 3 cartas. Então, para mim, eu entrei de cabeça nessa troca de correspondência, até porque existe algo muito genuíno no fascínio de você tá vendo apenas cartas, você tá apenas acompanhando registros de algo que já aconteceu, não pode ser mudado. A Jane Austen é inteligentíssima, porque em alguns momentos os personagens estão narrando o que eles acham que vai acontecer, e aí um dos personagens estava comemorando, tipo, e essa artimanha da Lady Susan não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Aí você acaba a carta e fala, nossa, o que vai acontecer em seguida? E logo na sequência é uma carta da mesma pessoa pro mesmo remetente, e falando assim, o que eu te mandei na carta que chegou há uns 2 dias atrás, desconsidera, deu tudo errado, a Lady Susan deu a volta por cima. Então, esse elemento de um jogo sendo jogado enquanto você está lendo ali aquelas cartas e não sabe qual é o próximo elemento que vai ocorrer, né? Não é algo sequencial como uma história comum, é extremamente fascinante. É fascinante olhar as cartas das pessoas e ver como as pessoas nas cartas elas tratam
de maneiras diferentes conforme o grau de confiança, né? As cartas da Senhora Vernon com o irmão tinham um tom, as cartas da Lady Susan com esse mesmo irmão tem outro tom, com a Senhora Johnson muda completamente. Essa troca de correspondência, ela vai te ajudando a construir os personagens e te contando uma história extremamente interessante de uma família, porque todos ali são a mesma família, que não consegue aceitar que a Lady Susan não está disposta. Não estou disposta a cumprir os papéis que são esperados de mim. Enquanto uma viúva, coitadinha, eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa cunhada, ficar quietinha no meu quarto. A Lady Susan não está disposta. Então, eu particularmente, eu terminei a leitura falando assim, a Lady Susan é incrível, ela não é a vilã dessa história. Ela pode ser para os parâmetros da Jane Austen em 1794? Pode ser. Para mim, neto, em 2021... a Lady Susan é formidável, ela é a heroína dessa história. Ela sabe o que ela precisa fazer para ser feliz. Então, o modo como a sociedade trata e vê as atitudes da Lady Susan é extremamente fascinante, né? Então tem esses elementos, assim, você pensa que você... estou apenas lendo cartas, então, não vai ser tão interessante, ou, não sei, não me pega, não tem uma história a ser contada através de cartas. Não, essas cartas, elas têm muitas camadas. Então, da visão da sociedade, da visão entre os parentes, da visão do que é esperado e o que é recebido, de com quem você pode se abrir, com quem você não vai se abrir, as relações de confiança ali. Tem algum ponto mais pro fim em que os personagens eles começam meio que a cortar as ligações do tipo, não me escreve mais, mas vamos permanecer amigos, e não sei o que. Então tem esses pontos que são extremamente interessantes de mulheres, e acho que isso é um fator inteligentíssimo na obra, que é uma rixa basicamente de mulheres, assim, sabe? É a Catherine de Vernon que não aceita a maneira como a Susan age, é a Senhora Johnson que vê na Susan uma mulher em que ela se espelha, se tornou uma personagem muito real, uma história muito real, que se eu estivesse lendo numa não biografia na qual eles estão narrando uma vida do High Society da Inglaterra e tal, eu estaria 100% acreditando que a Lady Susan existiu, era aquela mulher mesmo, e sinceramente vale muito a leitura, vale muito essa experiência de leitura. Então, Lady Susan, da Jane Austen, essa daqui é a coleção da Gru, a arte da novela. Você encontra ela por R$ 26,90, R$ 18,25 na Amazon, e tem pouco mais de 140 páginas, ela é bem curtinha. Uma outra curiosidade da personagem é que a gente teve uma novela baseada nas personagens da Jane Austen, que foi Orgulho e Paixão, da Rede Globo, se não me engano foi uma novela das 6. Teve a personagem da Susana, que era baseada na Lady Susan, e a Susana ela tinha um interesse amoroso no Sr. Darcy, no Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, e eu acredito que ela seja vilã exatamente por causa desse querer roubar o afeto masculino de uma outra personagem. Então, ela teve retratada nessa novela, né? Ficou como Susana, não ficou como Susan, mas fica aí a curiosidade de que a gente teve Lady Susan na televisão brasileira. Então é isso, eu recomendo demais essa edição que eu li da Lady Susan, da Gru editora, que a arte da novela, a diagramação é deliciosa, a tradução da Bibiana Almeida é muito bem feita, muito saborosa, assim. Ela soube manter a cadência sem ser rebuscado e chato, sabe? Ele tem uma cadência muito característica de livro de época, sem ser chato. Então essa coleção tem outros livros, eu até tenho eles em casa, assim. Eu adoro esse design que eles fizeram para essa coleção, são todos assim, com uma única cor, o nome do autor e da obra, assim. Então eu tenho vários aqui em casa que eu pretendo continuar lendo. E essa edição, sinceramente, perfeita, não tenho nenhuma crítica a fazer com ela. E só lembrando, eu vou deixar no box de descrição o link da Amazon para você comprar essa mesma edição que eu li. Você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai dar uma ajuda aqui pro canal. E não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!